Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos, mas eu vou, em vez de ler o texto inteiro, eu vou lendo parcialmente, né? Começando a ler de 1 a 3, depois a gente vai dando a sequência para o texto. Então, Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 3. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus um dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Esse texto, a importância desse texto é que, a partir de aqui, Marcos, ele passa a relatar os últimos eventos de Jesus na Terra. Ele é a semana que a gente chama de Semana da Paixão. Normalmente a gente costuma usar esse termo, né? E paixão aqui significa dor, né? Paixão vem de patos em grego, que significa tudo aquilo que acontece com você sem que você tenha controle. Isso significa a palavra patos. Paixão é um substantivo que vem dessa palavra. Pode ser tanto positivo como negativo. Por isso que a gente fala do sofrimento, referencia o sofrimento de Jesus como paixão de Cristo. Mas também a gente fala que nós somos apaixonados. Quando nós amamos alguém, se interessamos por alguém, usamos a mesma palavra, né? Isso é paixão, né? Então, é aquilo que nos move, né? Mas que não temos muito controle com aquilo. Pode vir como pode não vir. Mas, normalmente, nós usamos esse termo, Semana da Paixão. É a última semana de Jesus antes da sua morte, né? Marcos vem trazendo essa narrativa. E ela é bem detalhada nesse ponto. Aliás, os 4 evangelhos são bem detalhados justamente nessa última semana. Marcos, ele conheceu Jesus, né? Ele inclusive, ele fez parte do ministério de Paulo durante um tempo. Depois, ele voltou, ele era primo de Barnabé. Depois, por conta de possivelmente algum problema particular, ele voltou, ele deixou o grupo. Quando ele quis voltar, Paulo não aceitou. Barnabé foi, então o grupo de Paulo e Barnabé se separou. Barnabé foi para um canto, foi para Chipre, cidade natal de Barnabé, ele era de Chipre. E Paulo seguiu para a Ásia Menor fazer o seu ministério. E mais tarde, Marcos fez parte do ministério de Pedro. E o que nós lemos aqui no evangelho dele são as lembranças de Pedro. Possivelmente ele estava em Roma, escrevendo esse evangelho aos romanos. Parte dos fatos que ele vai contar agora, a partir desse capítulo, que vai do capítulo 11 até o capítulo 15, Marcos presenciou, não totalmente, mas algumas partes presenciou. Acredita-se que a última ceia de Jesus, onde ele institui a nova aliança, tenha sido na casa da mãe de Marcos, que também fez parte da igreja inicial, em Jerusalém. E tem-se também por certo que, quando Jesus é preso lá no Getsêmani, apareceu um jovem lá, que só com uma capa por cima. E os romanos, quando viram o cara, tentaram prender ele também. Ele deixou, né, a roupa ali e saiu possivelmente nu, fugindo. E conta-se que seja ele, até porque é o único evangelho que relata esse fato, é o evangelho de Marcos. Então, algumas coisas Marcos presenciou, outras coisas não, principalmente nesse final de ministério de Jesus. E esse é também um dos poucos relatos que nós encontramos nos 4 evangelhos. A entrada de Jesus em Jerusalém, né? É no domingo que é chamado Domingo de Ramos. Hoje chama de Domingo de Ramos, nós vamos ver por que o Domingo de Ramos.
Ele também se encontra em Mateus 21, de 1 a 11, Mateus 21, de 1 a 11, se encontra também em Lucas 19, de 28 a 40, e João, capítulo 12, de 12 a 16. Estou repetindo, Mateus 21, de 1 a 11, Lucas, capítulo 10, de 28 a 40, e João, capítulo 12, de 12 a 16. Os 4 relatam. Vai haver uma pequena diferença em alguns detalhes, nada muito significativo, mas é simplesmente a visão de cada um. Mateus e João presenciaram todos esses fatos, eles foram presentes. Lucas, ele tem um relato de alguém, nós não sabemos quem relatou esse fato para Lucas, mas é um relato que ele pegou de terceiro, que presenciou. E Marcos possivelmente veio de Pedro, parte dele de Pedro, e talvez ele tenha participado também em algum nesse momento. Esse dia, ele é bem marcado. O final da vida, a gente não sabe quando é que Jesus nasceu, mas a gente consegue ter uma certa precisão, uma certa certeza, né, de quando ele morreu. Porque nós temos algumas datas bem fixas, como que era uma Páscoa, né? Então a gente consegue, através do calendário, determinar a época da Páscoa. Isso os judeus têm muito bem definido. E em João, capítulo 12, versículo 1, né, como eu falei, é uma das passagens, João capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, aqui nós temos a primeira menção de data, 6 dias antes da Páscoa, né? Então, lembra que ele estava em Jericó, ele sobe de Jericó até Betânia e fica em Betânia. E ali tem 2 cidades, que é Betânia e Betfagé, né? Olhando o calendário judaico, nós temos a certeza que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Alguns acreditam que Jesus não tenha morrido na sexta-feira, por conta de uma confusão aí de um entendimento de uma passagem que Jesus fala 3 dias e 3 noites. Então, se contar 3 dias e 3 noites, né, alguns falam assim, não daria domingo, teria que ser um dia antes, né? Mas eu acho que isso é uma questão só de entendimento do contexto, né? Mas é fácil até mesmo provar que foi realmente uma sexta-feira. Lembrando que o judeu conta o dia a partir do pôr do sol. Então a Páscoa ela começa ao pôr do sol. Quando põe o sol já é o dia seguinte, né? Diferente do nosso, que nós seguimos o calendário gregoriano, que é o calendário romano, né? E que o dia começa à meia-noite. Então hoje ainda é domingo, né? Para o judeu já é segunda, mas para nós ainda é domingo, né? E se nós olharmos esse calendário, a única data que só tem 3 anos que nós podemos considerar que Jesus tenha morrido, né? O ano 25, o ano 27 e o ano 30. Nessas 3 datas, a Páscoa começa ao pôr do sol da quinta-feira. Então Jesus morreu na sexta. Mas não poderia ser outro ano, dia 26, o ano 26, o ano 28, aí nós temos um problema, porque dependendo do ano, a Páscoa cai num domingo. Então não daria para ele ressuscitar no domingo, no próprio domingo. Ou numa terça-feira, ou tem um ano que caiu no sábado, então não bate o calendário aí da ressurreição dele no primeiro dia da semana. Aí teria que ter ficado no túmulo aí uma semana inteira para ressuscitar. Então, esses 3 anos, ele cai exatamente na quinta-feira, ao pôr do sol, na sexta-feira. Agora, nós temos 3 anos, 26, 27, 25, 27, 20 e 30. Né? E desses 3, o mais provável é o ano 27, porque se Jesus morreu com 33 anos, se nós voltarmos atrás, Jesus teria nascido no ano 6 a.C. E a gente sabe que o nosso calendário está defasado de pelo menos 4 anos. Isso a gente já sabe.
só que não foi corrigido por problemas técnicos, né? Pela história, Herodes morreu no ano 4 a.C., né? 4 a.C. Então, Jesus teria que ter nascido antes disso, 1 a 2 anos antes. Se ele nasceu no ano 30, ele teria morrido no ano 30, aliás, ele teria nascido no ano 3, depois da morte de Herodes, então não pode ser. Se for no ano 25, ele teria nascido 8 anos antes, aí seria muito extenso, né? Aí, quando Herodes morreu, Jesus teria uns 4 anos. Então, a data mais provável seria o ano de 27. E aí nós teríamos o ano, a data exata seria dia 15 de Nissan, de 3.787 pelo calendário judaico, ou 10 de abril do ano 27. Com isso, nós sabemos quando é que Jesus entrou em Jerusalém. Seria no ano 27, no dia 6 de abril. Então, nós temos uma certa precisão na morte de Jesus, mas nós não temos nenhuma precisão no nascimento de Jesus. Ok? Então, possivelmente, é essa data. Jesus ele sai de Jericó, sobe até a cidade de Betânia. Betânia é uma vila, né, pequena, até hoje é pequena. Ali morava um grande amigo dele, né, uma família, na verdade, que era Lázaro, Marta e Maria. Ele, consistentemente, ele passava por ali. A entrada dele em Jerusalém é depois da ressurreição de Lázaro, e possivelmente Jesus estava na casa de Lázaro nesse momento, antes dele entrar em Jerusalém. Ela fica mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Isso aí depois, se os irmãos quiserem, como referência, João capítulo 11, versículo 18, dá essa distância. E Betânia significa casa de tâmaras. Bonito, né? Eu gosto muito de tâmara. E Betfagé é uma cidade que fica logo depois, mais ou menos 1,5 km, 2 quilômetros depois, que o nome significa figos verdes. Era uma cidade um pouquinho menor, um pouquinho mais à frente, né? 1 quilômetro de Jerusalém. Essas duas cidades, 2 vilas, na verdade, eram pequenos vilarejos, elas ficavam ao lado do Monte dos Oliveiras. Então, muitas vezes, Jesus, quando ia para o Monte das Oliveiras, ele não ia exatamente ficar no meio das oliveiras, mas talvez numa dessas duas cidades, porque andando, né, 3 quilômetros, é mais ou menos daqui ao Taquaral, um pouquinho mais, daqui a casa, em linha reta, daqui a casa do pastor Aníbal, né, da irmã Cidinha, 3 quilômetros em linha reta, né? Então, isso uma pessoa faz aí em 20 minutos, 30 minutos no máximo. Né? Então, era muito perto, e muitos que faziam essa peregrinação para Jerusalém, principalmente aqueles que vinham do sul, né, vinham, aliás, do leste, vinham ali por Jericó, eles usavam essas cidades como locais de descanso, né, porque às vezes não conseguia local em Jerusalém, eles ficavam ali para as festividades. E embora Marcos, né, foque muito mais o ministério de Jesus na Galileia, Jesus visitou várias vezes a região da Judéia, principalmente Jerusalém. A gente vê isso mais no Evangelho de João. Então, ali naquela região, como a gente já viu com Lázaro, havia outras pessoas que eram discípulos de Jesus. Então, não é de se estranhar que Jesus indicou aonde ele poderia encontrar aquele animal. Né? Então, Jesus sabia tudo o que ele ia fazer, tudo direitinho, tinha todos os detalhes na cabeça, não fez nada de improviso, não fez nada de última hora, ele sabia exatamente o que ele devia fazer e como deveria proceder. Né? Então, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, 2 deles, não sabemos quem foram, mas 2 deles receberam uma missão. Olha, vai na cidade seguinte, mais ou menos 1,5 km a 2 quilômetros de distância. Você vai chegar lá, logo que você vai entrar na cidade, você vai encontrar um jumentinho, né? E você vai pegar esse jumentinho e trazer para mim. Eu fico imaginando, né? Eu imaginaria isso. Né? E se acontecer alguma coisa, vão me taxar de ladrão.
Né? Estou roubando o animal deles. Os jumentos, naquela época, eram animais extremamente valiosos. Né? Hoje a gente despreza, né? Mas eles extremamente valiosos. Aliás, em algumas regiões, principalmente no Nordeste, ainda é muito valioso. Né? E era quem criava as mulas, quem criava o jumento, eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, porque eram animais bastante valorizados, tanto para carga quanto para transporte. Né? Então, eles ficaram imaginando assim, o que vai acontecer se eu chegar lá e me pegarem lá levando o jumentinho. Imagina só. Né? Então, Jesus falou assim, olha, se alguém falar alguma coisa, né, você responde que eu estou precisando dele, que depois eu mando de volta. Essa é a senha. Né? E eles foram. Então, no versículo 4, diz assim, então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Surpresa! Achou o jumentinho. A cidade não era muito grande, né? Então não havia muito problema. E Jesus falou assim, logo que você chegar na cidade, você vai encontrar. Né? E eu fico imaginando assim, como é que eles, no caminho, pensando assim, como é que eu vou achar esse jumento? Como é que eu vou achar? Como é que o jumento, onde é que vai estar? Né? Porque, normalmente, os animais ficavam dentro da casa. Né? Animais domésticos, eles não ficavam na rua, eles ficavam na casa, dentro da casa, não dentro do quarto, coisa assim. Mas as casas era como se fosse hoje, pegar alguma coisa paralela. Imagina essas casas que só tem uma edícula no final do terreno. Né? A parte da frente do terreno, ela não tem nada. Então é mais ou menos assim, no fundo do terreno tem a casa, geralmente é uma casa pequena, de um quarto, no máximo 2. A parte de cima é a eira, onde eles têm uma escada lateral. Né? E aquela parte da frente é toda aberta, o muro mais ou menos baixo, não é muito alto, né? E um portãozinho para entrar. Então os animais ficavam lá dentro, para não escapar. Né? Mas esse animal ele estava do lado de fora, e na rua, possivelmente na estrada. Por isso que eles não tiveram muita dificuldade de encontrar. Isso não era normal naquela época. Então, eles acho que até acharam estranho. Falaram, como é que alguém deixa um animal desse do lado de fora? Né? Para alguém pegar, poder levar, né? Como é que você vai provar que não? Né? Mas eles, confiando em Jesus, foram e acharam realmente do lado de fora, o animal estava preparado lá. Lucas diz que eram dois, era a mula e o filhote, a jumenta e o jumentinho, né? E ele pegou o jumentinho. E eles foram lá e conseguiram achar o que era. Então, os discípulos, né, confiavam em Jesus. Eles já tinham passado aí 3 anos ao lado de Jesus. Eles já tiveram muitas experiências com Jesus. Eles podiam até desconfiar de Jesus. Falar, Jesus, que você está louco se for lá pegar um animal. Mas eles já sabiam quem era Jesus. Então, eles podiam confiar no Jesus, né, o suficiente para obedecer a sua ordem. Então, depois de 3 anos, né, eles não tiveram nenhuma dúvida, né, em cumprir uma ordem de Jesus, porque eles sabiam o que Jesus estava fazendo. Mas isso não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Eles tiveram várias experiências com Jesus. Né? Nós lemos algumas delas no mar, né, Jesus acalmando tempestade e outras situações. Então, eles que já estavam confiando em Jesus, já sabiam que eles podiam cumprir. Né? Então, eles confiavam o suficiente em Jesus para obedecer às suas instruções. E, realmente, eles chegaram lá e encontraram um animal, né, do lado de fora, que não era normal, possivelmente no meio da rua, possivelmente a caminho. Né? Mas, né, aquilo que eles temiam aconteceu. Versículos 5 e 6. Alguns dos que estavam ali reclamaram, que fazes? Soltando o jumentinho. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Né? Como eu disse, eu não sei quem é que comentou com Marcos, possivelmente Pedro, né,
comentou que não sabemos quem que foi, mas sabemos o que aconteceu. Em Lucas 19:33, diz que quando eles chegaram, soltando o jumentinho, os seus donos, lhes disseram, por que o soltas? Então, possivelmente, eles chegaram lá, encontraram o jumentinho, foram soltar, o pessoal da vizinhança, né, a boa vizinhança, você, que você está mexendo aí, né? Os donos, talvez dentro da casa, viram o que estava acontecendo, saíram e foram falar com ele também. Então, não há nenhuma discrepância aqui entre as duas situações. E os donos perguntaram, o que está acontecendo? Por que você está soltando um animal? E eles, né, fizeram aquilo que Jesus tinha orientado. Eles responderam conforme as instruções. Ou seja, seguir as instruções de Jesus era a garantia de que a missão que eles tinham recebido seria cumprida com sucesso. Então veja aqui 2 pontos importantes, né, dessa situação. Primeiro, é que eles confiaram em Jesus o suficiente para obedecer uma ordem que a princípio parecia ser algum absurdo. Roubar o jumento. Porque qualquer pessoa que estivesse ao lado, visse aquilo e soubesse que não era o dono, falaria, esse cara está roubando. E isso podia trazer problemas para eles. Mas eles tinham uma ordem de Jesus, eles tinham uma palavra de Jesus. E eles confiaram em Jesus o suficiente para cumprir essa missão. E dentro dessa missão, ele tinha assim, olha, se acontecer alguma coisa, você faz isso. E foi o que aconteceu. Conforme eles ia acontecendo, eles foram cumprindo aquilo que Jesus fazia. O que Jesus fala, a gente cumpre, a gente faz. E o resultado sempre é positivo. O problema é quando nós não fazemos, nós achamos que sabemos mais que Jesus. E não obedecemos, não seguimos as ordens de Jesus. E aí nós temos problemas, né? Mas eles realmente, conseguiram trazer o animal, conseguiram resolver o problema, a questão que estava ali, porque eles seguiram as ordens de Jesus. E realmente eles acabaram deixando ir, né? A simples menção do fato de que Jesus necessitava o jumentinho foi suficiente para garantir o consentimento dos seus proprietários, né? É como eu disse, possivelmente fosse algum discípulo de Jesus, não como os 12, aqueles que estavam acompanhando, mas alguém que conhecia Jesus. Que quando eles falam assim, olha, Jesus está precisando do animal, eles entenderam isso. Pessoas que estavam dispostas a entregar alguma coisa importante deles para que Jesus usasse. E a gente viu, em Marcos fala muito isso, né, que Jesus não estava só com os 12, havia muitas pessoas juntos com eles, e muitas mulheres acompanhavam Jesus, e muitas pessoas colaboravam com Jesus no seu ministério, inclusive financeiramente, inclusive com seus bens. É o caso de Lázaro. Lázaro sempre oferecia a sua casa para Jesus se hospedar. Possivelmente, muitas vezes que Jesus foi para Jerusalém, nas festividades que Jesus ia, né, ele se hospedava na casa de Lázaro, de pessoas que colocavam os seus bens, colocavam à disposição de Jesus para que ele cumprisse a missão. E eles confiaram em Jesus também. Havia um pacto ali entre eles, né? Ainda mais que Jesus falou assim, olha, pode ficar tranquilo que eu vou devolver o animal, né? Então eles sabiam o que poderia acontecer e por isso, sabendo que era Jesus que estava precisando, sabendo que Jesus que tinha ordenado a pegar o animal, né, dado essas ordens, eles podiam confiar em Jesus. Então, pode levar que eu sei que Jesus vai devolver, né? Jesus sempre devolveu tudo aquilo que ele pediu emprestado. Versículos 7 e 8. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Como eu disse, esse era um momento de festa, uma das festas, uma das celebrações mais importantes de Israel. Ela não era única, era um conjunto de 3 festas.
E a festa anterior a essa era a festa do Yom Kippur, que é a festa do dia da expiação. E nesse período, né, muitos judeus, principalmente da diáspora, de outras regiões, vinham para Jerusalém. Então, Jerusalém, nesse momento, ela ficava muito cheia de visitantes, de peregrinos, né, que já estavam na cidade antes da Páscoa, e que aproveitavam, continuavam na Páscoa. Faziam essa emenda, porque hoje é fácil você sair de uma cidade para outra, você pega um carro, em meia hora você sai daqui de Campinas, em 40, 50 minutos você está em São Paulo, né? Pelo menos na marginal do Tietê. Né? Naquela época, andar 100 quilômetros levava uns 2, 3 dias, pelo menos. Né? Então, muitos que vinham para ali ficavam na região, principalmente quem era fora da Judéia, né? Quem era de outros países, ficavam naquela região durante todo o período de festa. Então, não é de se estranhar a multidão de pessoas. Não é de se estranhar um número grande de pessoas. E essa multidão era composta por essas pessoas e também por aqueles muitos peregrinos que se juntaram com Jesus na subida para Jerusalém, em Jericó. Lembrando que o capítulo anterior mostra isso, Jesus subindo para Jericó, de Jericó para Jerusalém, né? E no meio do caminho, nesse sentido, Jericó, Jerusalém, tem primeiramente Betânia e depois Betfagé. Né? Então eles estão seguindo, e todo esse grupo vai se juntando com eles ao longo do caminho, principalmente quando chega nessas cidades. Né? Então eles muitos deles já estavam em Jerusalém. E esses peregrinos, muitos deles também sabiam, conheciam das histórias de Jesus. A fama de Jesus já tinha corrido. E mais, irmãos, Jesus tinha, alguns dias antes, tinha ressuscitado Lázaro. Isso, para eles, foi um impacto enorme. Já pensou, uma pessoa de 4 dias, como disse Maria, né? Marta, aliás, já cheira mal. Né? Quem já sentiu cheiro de carniça aí de animal na estrada, essa coisa e tal, sabe o que eu estou falando. Né? Às vezes morre um animal no meio da estrada, ou às vezes até perto de casa, né? Aquele cheiro horrível, né? Então ele falou assim, olha, já cheira mal. Né? Não vamos mexer nisso aí não. Mas Jesus falou assim, não falei para vocês, se creres, verás a glória de Deus. Né? E quando ele ressuscita, o impacto disso aí foi tremendo, irmãos. Aquilo correu solto em Jerusalém. Aquilo ficou muito conhecido, muito... se tornou a manchete do ano, nem do mês, nem da semana, do ano, né, da vida. E quantas, irmãos, eu não sei quantos aqui já escutaram alguém foi ressuscitado, ainda mais de 4 dias, né, tiveram esse tipo de presença. Então, não é de se admirar que esse povo tivesse se juntado a esse grupo com Jesus. Né? E, além disso, nessa época, a Páscoa ela representa a libertação. A Páscoa é a celebração da libertação. Né? Hoje nós terminamos aqui Gênesis, capítulo 50, né? Quando eles vão para o Egito, depois, quando vai para Êxodo, né? O período, 400 anos passam ali, que eles ficam escravos. Êxodo é justamente essa história de como Deus liberta o povo do Egito. E essa celebração é uma das mais importantes celebrações para os judeus. Ela é tão importante, irmãos, que tem 2 datas para ser celebrada. Se você não puder celebrar na primeira data, você tem que celebrar um mês depois. Isso é lei para eles. É muito importante. Então, era um tempo de grande celebração para eles. E mais, nesse momento que as esperanças messiânicas se afloravam. Porque eles se lembravam sempre de Moisés, da libertação de Moisés do Egito. E agora eles estão esperando a libertação do povo do poder romano. E nesse momento, muitas histórias, muitos fatos vêm à mente deles. Os judeus, nesse período, eles sempre contam as histórias para os seus filhos, para as suas gerações. Eles têm até um encarte que o judeu disponibiliza para que nessas celebrações o patriarca da família conte para os seus filhos, conte para os seus netos as histórias.
Então, vem muito vívido na mente deles esse fato, e isso ebulia dentro deles o desejo da libertação do jugo romano. E uma das passagens que eles lembram é justamente Zacarias 9:9. Tudo que Jesus faz aqui, ele remete a um fato profético. Veja Zacarias 9:9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Vem aí o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Por que jumento? Porque é um animal de paz, ele não vem de um cavalo. O cavalo ele vem da próxima vez. A próxima vez que ele voltar, ele vem num cavalo branco. Mas a primeira vez, ele vem num jumento. E as pessoas, quando viram Jesus montado no jumento, andando em Jerusalém, conhecendo toda a lembra que eles já queriam, em outras oportunidades, fazer de Jesus o rei. Jesus é que fugiu. Aí quando o pessoal vê aquilo, Jesus entrando em Jerusalém com um jumentinho, irmãos, eu imagino o que não passou na cabeça dessas pessoas. Eles celebraram juntos. E esse negócio de colocar o manto na frente era um costume deles. Veja comigo, segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 13. É só um exemplo para ver que nada daqui é assim, inventado na hora. Isso aí tem uma tradição na história deles. Então, quando eles resgatam as tradições, ebole dentro deles essa vontade, né, de trazer o Messias, é sempre a esperança do Messias chegar. Veja o que acontece, é a coroação de Jeú, um dos reis de Israel. Então se apressaram, tomando cada um o seu manto. Então as pessoas, quando viam o rei, faziam o quê? Jogavam os seus mantos, era uma das capas que eles usavam, e puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta, e disseram, Jeú é rei. Então, não é de se admirar que eles pegaram as mantas e jogaram na frente dele. Porque isso já era uma tradição deles. O que aconteceu é que eles, por muitos anos, para não dizer que séculos, né, desde 586, eles não tinham um rei para coroar do jeito que eles coroavam, mas a história eles conheciam, a história eles sabiam. Então eles não perderam isso, eles tinham a genealogia dos reis. Né? Quem quiser ver a genealogia da dinastia de Davi, é só ler Mateus capítulo 1, está lá, a dinastia inteirinha, de Davi até Jesus. Né? Então isso era uma tradição deles. Então, quando Jesus entra ali, o próprio povo trata Jesus como rei. Como rei. Versículo 9. E tem mais, irmãos. Essa entrada triunfal, essa que chamamos de entrada triunfal de Jesus, ela é muito significativa. Ela é um ponto de inflexão na história de Jesus. Versículo 9 e 10. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam. Como é que clamavam? Né, Marisa? Não sei como é que você escolheu, mas é o tema do texto hoje. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Vamos voltar para o texto, mas em Lucas capítulo 19, versículo 37 e 38, tem dois detalhes que Marcos não nos passa, que são importantes. Capítulo 19 de Lucas, versículo 37 e 38. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, é que o Monte das Oliveiras tem um declive, depois tem uma baixada, um pequeno vale, se não me engano é o Cedron, não me lembro direito, e depois ele sobe novamente. Né? Então ele está descendo pela encosta do Monte das Oliveiras e subindo para Jerusalém. Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, louvando a Deus em alta voz. Por quê? Por todos os milagres que tinham visto.
todos os milagres que tinham visto. Eles sabiam que aqueles milagres não eram comuns. Eles conheciam os milagres do Antigo Testamento. Se você quiser ver milagre no Antigo Testamento, leia sobre Eliseu. A história de Eliseu. É um milagre atrás do outro. Né? Leia a história de Eliseu. E ele continua, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus, no céu e glória nas maiores alturas. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ou seja, o rei que foi nomeado por Deus para ser rei. É o que aconteceu com Davi. Né? E aí, eles não tiram isso da cabeça. Não foi à toa que o Salmo 118 foi lido. Volta lá para o Salmo 118, versículo 25 e 27. Aliás, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Salmo 118, 25 e 27. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, conceda-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. É daqui que eles tiram. A nós, outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com quê? Por que vocês acham que eles tinham ramos na mão? À toa? Eles viram Jesus, o que eu vou fazer agora? Tive uma ideia, vamos pegar ramos? Não. Porque era um costume deles, eles adornarem a festa com ramos até a ponta do altar. A ponta do altar fica no templo. E a caminhada de Jesus termina no templo. Então não tem nada de improviso aqui. Todo ato de Jesus é um ato profético. No sentido de que ele é o cumprimento das profecias. Nós vamos ver isso depois. Né? Então, esse salmo, Salmo 118, ele faz parte das comemorações da Páscoa. Eles são chamados Salmo de Halel. Halel é louvor. Né? Daí que vem a palavra aleluia. Aleluia é um verbo, né? Não tem aleluias no plural. Aleluia é um verbo, é louvar ao Senhor. A tradução literal de aleluia é louvar ao Senhor. Então é um verbo, não é um substantivo. Então louvai ao Senhor. Né? Então, e eles, por isso que eles cantam, né? Esse Halel, e vai desse Salmo 113 ao 118. Então, eles estavam cantando aquilo que eles já estavam acostumados a cantar. Fazia parte das festividades. Né? Fazia parte das comemorações. Né? E aí ele diz, bendito que vem o reino de Davi. Essa é uma expressão de esperança na restauração da nação com o ressurgimento do reino de Davi. Só que a perspectiva que eles tinham do reino de Davi, dessa restauração, era uma perspectiva política e terrena. Esse foi o problema que eles tiveram. Né? Então, o que eles encontram aqui de dificuldade? Onde é que eles têm a base dessa atitude que eles tomam? Né? São duas, essa perspectiva messiânica que eles colocam aqui para frente, né? Para fora. Né? Primeiro, as promessas que Deus fez a Davi de um reino eterno. Essa é a principal, essa é a conexão que eles fazem, inclusive as próprias profecias que falam de Jesus sempre se referem à pessoa de Davi, que é o grande modelo de reino teocrático, como a gente fala. Né? Então a promessa começa com Davi, lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 12 e versículo 16. São dois pontos que eu vou colocar. O primeiro ponto coloco agora, depois eu quero colocar à frente o segundo ponto importante nessa promessa de Deus. Veja que ele fala, 2 Reis 7, 12. Quando os teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, seu terceira pessoa, o reino dos descendentes.
Então, do descendente. Deus está dizendo que vai estabelecer o reino do seu descendente. E versículo 16, melhor dizendo, ele diz, porém, a sua casa a tua casa e o teu reino, aqui é de Davi, né, serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então, essa é a promessa de Deus, que nós chamamos o reino davídico eterno, porque Deus prometeu para Davi que o reino dele, através do seu descendente, seria eterno. A esperança messiânica, baseada no reino de Davi, é aqui que começa. É aqui que surge essa ideia de Davi como aquele que vai cumprir a promessa, mas não o Davi físico, né? Depois, a segunda ideia que eles trazem aqui, que chama muita atenção do povo, que não é nenhuma mera coincidência, é que a entrada de Jesus em Jerusalém, desse jeito, ele remete à coroação ou à unção de Salomão como rei. Não foi à toa que Jesus entra com o jumento. Não foi por causa de Zacarias. Zacarias veio depois. Zacarias simplesmente foi para apontar para aquilo que vem depois. Veja 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, versículo 32 a 34. Né? Davi dando orientações para estabelecer Salomão como seu rei, como rei de Israel. Disse o rei a Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. Benaia era o chefe do exército de Israel, e ele vai, nesse momento, representar o governo político, o governo temporal, né, no lugar de Davi, que já não tinha mais condições de sair da campo por causa da idade dele, pela condição que ele estava. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei, tomai convosco os servos do vosso senhor, e olha só, fazei montar meu filho Salomão na minha mula. Ou seja, no jumento. Salomão foi coroado, foi ungido rei, montado na mula, no jumento de Davi. Hoje seria um carro, né? Vai no meu carro. Elevai a Gion, Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta. Ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então não foi à toa que Jesus entrou. Então tudo isso, irmãos, está na mente dos judeus naquela época. Isso é a história deles. Muito vívido na mente deles. Aí o versículo 40. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira com que o seu clamor parecia fender-se a terra. Então ele foi coroado, né, foi ungido rei com grande pompas e circunstâncias. Mas é uma mula. Porque qual é o significado do nome de Salomão? Pacífico. É um reino de paz. Nós lemos lá a profecia, paz na terra, né? É paz, é um reino de paz. Se ele viesse com um cavalo, como os romanos faziam, os romanos chegavam de cavalo para impor a sua posição. Os grandes generais romanos, quando chegavam da guerra, eles punham todo o exército na frente, tudo aquilo que ele conquistou na frente dele, e ele vinha atrás com um cavalo branco. Para mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, mostrar a sua força. E esses comandantes, através das conquistas, eles conquistavam não somente o poderio militar, mas também o poder político. Eles tinham, a maioria dos Césares eram generais que conquistaram a posição através das guerras. Então, se Jesus entra em Jerusalém com um cavalo, qual é a mensagem que ele está passando? Mas Jesus não veio trazer a guerra, ele veio trazer a paz. Então ele entra com uma mula. Por isso que Salomão entra com uma mula, a mula de Davi, que era o carro especial de Davi, do rei, o carro do rei. Tudo isso, irmãos, estava na cabeça do povo. Então o povo sentia que o reino de Davi estava prestes a ser estabelecido.
O problema que eles falharam é que eles não discerniram a natureza do reino que Jesus veio trazer. Eles ainda estavam amarrados com o reino de Salomão, o reino de Davi, um reino político, que eles queriam se livrar dos romanos. Mas Jesus queria livrar o povo de outra coisa. E é por isso que eles tiveram dificuldade em entender. Porque eles estavam presos nessas armadilhas. Preso numa ideia de que que o Messias viria trazer um novo reino mais político, restaurar a sua autonomia, restaurar a sua condição de liberto de Roma, do jugo romano. Versículo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os seus 12. Vejam como lá diz a profecia, ele termina no templo. Só que ele não fica do lado de fora do templo, ele entra no templo. E ele observa tudo o que está acontecendo. Ele não fala nada, é interessante que ele não fala nada. Ele olha ao redor, ele faz tudo em silêncio, me lembra muito Neemias, quando chega em Jerusalém, ele não fala nada para ninguém, ele só olha, ele só observa o que está acontecendo. Né? Sem fazer qualquer alarde, sem fazer qualquer comentário, analisa tudo o que está acontecendo, que ele vê a reação das pessoas. O povo tinha uma reação, mas dentro do templo as pessoas estavam alienadas. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então Jesus, ele capta ali as impressões, e ali o que ele vê é o que vai fundamentar as suas ações depois, quando ele volta no dia seguinte. Eu quero destacar nesse texto 3 verdades acerca da entrada de Jesus em Jerusalém. 3 fatos importantes, 3 significados importantes em relação a esse fato, porque eu acho que isso aqui é um ponto de inflexão. Ele muda um pouco o foco, né? Ele mexe um pouco. Jesus, às vezes, eu já falei isso, e é interessante que outro dia eu escutei um comentarista, ele falou a mesma coisa. Né? Ele falou que Jesus, principalmente em Marcos, Jesus, às vezes, ele é apresentado com um certo tom de ironia. Né? Para cutucar a mente e as pessoas, ele chega um pouquinho com as pessoas, né? Para ver qual é a reação das pessoas. Né? Então, 3 verdades sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém que são importantes para nós. A primeira é que a entrada de Jesus em Jerusalém é a realização do propósito eterno de Deus. Isso fica muito claro nessa entrada. Né? É um projeto que não é novo. É um projeto que foi estabelecido na eternidade. Antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse mundo. Em Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 8, diz que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse fundado, os propósitos de Deus já estavam estabelecidos. E o que Jesus veio fazer é justamente executar esse plano. Não há nenhuma improvisação aqui. Isso aqui não é plano B. Não existe plano B em Deus. Ou é plano A ou é plano A. Não existe plano B. Existe plano B para nós. O A falhou, vai para o B. Né? Quem é engenheiro, que trabalha com projetos, sabe como é que é. Sempre tem assim, se acontecer, né? Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha fazia parte do nosso projeto, Disaster Plan, plano de desastre. Se houvesse algum desastre, o que a gente ia fazer? Faz parte. Qual é o plano B? Mas Deus não tem plano B, porque Deus planejou tudo isso muito antes dele criar o mundo, antes do mundo ser mundo. Então o plano de Deus, ele simplesmente é executado aqui, sem improvisações, sem surpresas. Não foi à toa que os discípulos chegaram lá e encontraram a mulazinha lá, presa. Já pensou, você chega lá, não, cadê a mula? Ah, saiu, não.
Jesus não teria entrado. Não. Então vamos para o plano B. Vamos chamar um Uber. Não, está tudo bem planejado. E as coisas acontecem na hora certa. Voltando à questão do projeto, vou ler um texto de Gálatas 4, 3 e 5. Eu gosto desse tempo, até porque, como engenheiro, a gente tem algumas coisas que a gente percebe de uma forma um pouquinho diferente. Gálatas 4, 3 e 5. Diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Quando é que Deus enviou seu Filho? No momento certo. No momento certo. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Essa foi a missão de Jesus. Jesus tinha acabado de falar com eles algum tempo, no capítulo anterior, que ele veio para resgatar. Essa era a missão dele. Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todo o projeto de Deus está muito bem cronometrado, muito bem estabelecido. Um dos pontos mais importantes num projeto, quando a gente fazia os planos de projeto, era cronograma. Sabia o que ia acontecer em cada momento. Estava lá, né? Quem é projetista sabe aqui, né? Como é que funciona. Tem que acontecer. E se a coisa chega na data e não está acontecendo, o que a gente faz? Corre atrás. Tem que acontecer. Quando Jesus fala assim, quando Paulo fala assim, na plenitude dos tempos, assim, quando teve o checkpoint, quando teve o momento certo, a coisa aconteceu. Sem surpresas. Jesus foi enviado. Portanto, irmãos, Jesus entra em Jerusalém como cumprimento das promessas eternas de Deus. Essa é a primeira verdade, essa é a primeira mensagem dessa entrada. A segunda é que a entrada na cidade é a entrada na cidade de Davi do rei prometido. Então, primeiro, ele entra como cumprimento das promessas de Deus. Agora ele entra como o rei prometido. Voltando lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, esse é o segundo ponto que eu deixei para agora. Ele diz assim, voltando lá a 2 Samuel, na promessa de Deus para Davi, né? Ele diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teu pai, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Isso não foi Salomão. E eu vou provar aqui no texto. Primeiro ele fala assim: quando acontecer algo, então acontecerá outro. E qual é a primeira condição para a segunda acontecer? A primeira condição é a morte de Davi. Veja que ele fala: quando se cumprirem os teus dias e descansarem com os teus pais. Ou seja, quando você morrer. Então, quando você morrer, depois que você morrer, depois eu vou levantar o teu descendente. Então, não podia ser de Salomão. Salomão foi coroado rei por ordem de Davi. Davi chamou Natã, chamou Gad, chamou o sacerdote, Joiada, chamou o pessoal lá. Falou: agora vocês vão lá ungir e levam a minha mula, levam o meu carro. Então não foi Salomão. É um descendente que viria depois que Davi morresse. Veja Ezequiel 37. Ezequiel 37, 24 e 25. E Jesus é esse descendente. Tudo está ligado com Davi. Não foi à toa que Jesus, quando ele entrou, quando ele passava, as pessoas chamavam filho de Davi. Veja só o que fala em Ezequiel 37, 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, os filhos de seus filhos,
para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Ah, estranho, primeiro que Davi já estava morto. Jesus era um homem. Está lá, quem for para Jerusalém vai lá. O túmulo de Davi. A gente só não acha de Moisés, né? De Davi a gente acha. Então, esse servo Davi, que aliás é Ezequiel que está falando, isso já quase 500 anos depois que Davi morreu. Ezequiel está no exílio babilônico. O exílio começou em 586, Davi é do ano 1000, anterior, 500 anos antes. Paulo fala que tem dois Adões, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. Né? Jesus é o segundo Adão. Também tem dois Davis. Jesus não é só o segundo Adão, é o segundo Davi. É o segundo rei. Esse é o rei prometido. Não é Salomão. Salomão é uma prefiguração de Jesus. É uma prefiguração daquilo que Deus havia prometido. E se Davi já estava morto, não podia ser o Davi físico. É a quem ele representava, que era o próprio Jesus. Portanto, irmãos, Jesus entra em Jerusalém como filho de Davi, o descendente de Davi, para estabelecer o reino eterno. Não na visão dos homens, mas na visão de Deus. E terceira verdade, a entrada de Jesus em Jerusalém é a proclamação pública dele como Messias. Dele como aquele que foi prometido por Deus. Então, a proclamação aponta para Jesus como Salvador. Veja que fala, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana aqui é trazida lá do Salmo 118, salva-nos. É a raiz da palavra Jesus, em hebraico Yeshua. É a raiz da palavra Isaías. É a raiz da palavra Oséias. Yasha, que salva-nos. É a mesma raiz. Hosana significa salva-nos, Senhor. E a profecia diz que ele viria para nos salvar. Então esse é o Messias. Quando eles falam Hosana, né, Oxaia, salva-nos, Senhor. Eles estão reconhecendo que aquele que está entrando em Jerusalém é o Messias. É aquele que Deus já tinha prometido, bendito que vem em nome do Senhor. Falar em nome de alguém, estar em nome de alguém, é falar na autoridade daquela pessoa. Então, quando ele vem comissionado por Deus, na autoridade de Deus, para implementar o reino de Deus aqui na terra. Ele vem para isso. É a proclamação de Jesus como rei. É a proclamação de Jesus como Messias. Em Lucas, né, ele diz mais claro, né? Em Lucas 19, 38, ele é mais objetivo. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. É o rei. Eles não pegam apenas o salmo. No salmo diz assim, bendito aquele que vem. Aquele diz assim, bendito é o rei. Eles reconhecem Jesus como rei. E o Messias é o rei de Israel. Aquele rei prometido. Então Davi inaugurou um reino temporal, terreno e temporal. Mas Jesus inaugurou um reino celestial e eterno. O reino de Davi passou, mas o reino de Jesus jamais passará. O reino de Davi pré-anunciou um reino. Davi, o segundo Davi, que é Jesus, ele estabeleceu esse reino na sua realidade plena, na plenitude dos tempos. E o seu reino é eterno. Portanto, Jesus entra em Jerusalém não como um conquistador político, mas como redentor de toda a humanidade. Então não foi à toa que Jesus entra em Jerusalém desse meio. E ele provoca, assim, os ciúmes dos grandes líderes. E nós vamos ver que isso acaba trazendo consequências ali para Jerusalém. Enquanto Jesus estava com aquela meia dúzia de seguidores, estava tudo bem.
Enquanto ele estava na Galileia, na Pérea, longe deles, estava tudo bem. Mas quando ele chega em Jerusalém e entra em Jerusalém, montado naquele jumento, mostrando quem ele era, realmente anunciando ele, mostrando para Israel, Israel já não tinha mais desculpa. E aí provoca realmente os ciúmes dos grandes líderes. E é aí que o pessoal quer matar Jesus. Mas, felizmente, a morte se transformou em vida. Porque foi esse o propósito que Jesus fez. Caíram na armadilha de Deus. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Eu acho que eu vou convidar a equipe de música, cantarmos novamente essa música. Não sei quem que escolheu essa música, viu, Marisa? Foi você mesmo. Então foi profético. Né? Vamos colocar de pé? Mas agora cante com um pouquinho diferente, irmãos. Não cante simplesmente como sendo uma mera música que nós estamos cantando para louvar a Deus. Nós vamos cantar entendendo que há uma profecia por trás. Há promessas de Deus por trás. O cronograma de Deus não fechou ainda, irmãos. Na plenitude de tempo, Ele trouxe Jesus. Mas o cronograma e o projeto de Deus ainda não acabou. A cruz foi apenas um ponto nesse cronograma. O final desse projeto é a volta de Jesus. Então, ainda hoje nós podemos clamar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos, Senhor. Devemos clamar a volta do nosso Senhor. Nos preparar para quando Ele voltar. Eu gosto dessa música, principalmente que ele fala, como fala lá com Salomão, né? A terra estremeceu. Quando Salomão foi coroado, a terra estremeceu. Imagina quando Jesus for efetivamente entronizado. As bases da terra serão abaladas. Então vamos abalar essa terra, clamando a Deus: Hosana, bendito aquele que vem, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido Deus, louvamos agradecidos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. O Senhor tem enviado Jesus para nos resgatar. E nós, como igreja, Senhor, clamamos a Ti: Hosana, Senhor, salva-nos, Senhor. Bendito o Rei que vem em Teu nome, para estabelecer esse reino eterno sobre as nossas vidas. Toma o Teu povo nessa manhã, nessa noite, Senhor. Abençoa-os durante toda essa semana. Sê com cada um de nós. Que o Senhor esteja à frente, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas, dos nossos corações, do nosso ânimo. Para que as circunstâncias lá fora não afetem o nosso relacionamento contigo. Porque o nosso reino não será estabelecido por homens, mas o nosso reino já foi estabelecido pelo Senhor através de Cristo Jesus. Que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor reine sobre a Tua igreja, que o Senhor reine sobre o Teu povo. Louvado seja o Teu nome.